Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre o superpoder da nossa época, porque é algo que para muitas pessoas está passando desapercebido. Não que a gente vá viver a nossa vida pensando em estar em comparação com outras pessoas ou em disputa com outras pessoas, mas no mercado de trabalho, no ramo empresarial, principalmente para quem empreende, que é uma outra coisa que eu falo aqui do canal, é importante sim que você esteja sempre atento à tendência e que também você se posicione mais rápido e melhor, dependendo do contexto, é claro. O que eu considero hoje que é um superpoder para mercado de trabalho, para o seu desenvolvimento de novas habilidades, independente de qual seja a sua meta para esse 2026 que estamos começando agora, tem um superpoder, quando ele é trabalhado, ele se torna um superpoder. Mas, se você não dá a devida atenção, que é sobre o bate-papo que vamos fazer aqui nesse vídeo, você pode perder mais um ano da sua vida e ficar girando que nem um cachorro correndo atrás do rabo, e não é o que eu quero para o seu 2026. Então, vamos entender qual que é esse nosso superpoder que a gente pode ter nesse momento, da maneira que a sociedade está. Vamos pensar o seguinte, olha, aqui a gente tem tudo que você for fazer na vida, com mais ou menos, você vai ter que ter um certo tipo de esforço, tá? E aí tem o seguinte, eu já falei aqui no canal que todo dia quando a gente acorda, aí vai depender de uma série de outros fatores já abordados em outros vídeos, por exemplo, como que é a sua rotina na questão da sua alimentação, se você tem um sono de qualidade, se você pratica atividade física, se a sua saúde está em dia, todas as questões que a gente já conversou, se você não está vivendo no passado, mas está vivendo no momento presente, o que é bem difícil hoje em dia das pessoas estarem fazendo, toda essa questão do verdadeiro autodesenvolvimento pessoal que eu tanto falo aqui no canal, independente de se você faz uma boa gestão de você se cuidar bem para que você acorde, para que você passe o dia sempre tendo energia. Se você, estou fazendo uma recapitulação de várias coisas que eu já falei no canal, qualquer coisa volta e assiste para aprofundar de novo, caso tenha passado desapercebido. Tem um vídeo aqui do canal que eu falo da questão do cronotipo, que essa questão do Clube das 5 da manhã, um livro que ficou bem famoso, na verdade 25% da população consegue acordar às 5 da manhã e se sentir bem ao longo do dia. Eu não sou desses 25%, eu sou do outro 25% que se eu acordar às 5 da manhã eu estou arrebentado, eu acabei com toda possibilidade de eu ter uma produtividade longa ao longo do dia. E 50% é meio que intermediário, consegue se encaixar ali, tá? No final das contas, meio que é quase como se fosse 50-50 já, que o outro 50% tem poder de adaptação, mas não é tão fácil assim. Então, dependendo do seu cronotipo, você vai construir a sua vida, uma questão de hábitos que vão potencializar o seu cronotipo, horários principalmente, né? Quando eu falo hábitos, na questão dos horários dos quais você vai executar a sua rotina, isso vai te potencializar ou te prejudicar, tá? Então, para não ficar abordando temas já abordados, só quero que você entenda o seguinte nessa aula. Independente do esforço que você vai fazer, você pode acordar com a sua bateria 100% carregado, porque tudo que você vai fazer ao longo do seu dia, você acordou. Vou falar um pouco de como é a minha rotina matinal. Eu acordo, pego o fone que está do lado da minha cama, pego o celular que está lá do outro lado do quarto, coloco o fone, ligo o meu som, faço minha primeira meditação do dia. Beleza? Eu acordei com uma energia. Eu posso ter acordado com a minha bateria 100% carregada, minha, interna, tá? Se eu tô bem, se eu tô descansado, se eu me alimentei bem, se eu dormi bem de uns dias para cá, tudo isso vai influenciar se eu consigo acordar com muita energia, com média energia, se eu acordei com muita, se eu acordei com média ou se eu já acordei com baixa energia, tá? Então, vai depender da minha rotina, de como eu estou cuidando de mim mesmo, coisas que eu falo aí no canal. Independente disso, vamos supor que eu acordei com a minha energia carregada ali. Quando eu faço a minha primeira meditação do dia, eu já comecei a gastar um pouco da minha bateria, tá? Tem um risquinho pequenininho ali. Depois disso, normalmente, eu faço a minha oração, depois da minha meditação, tomo banho, vou fazer minha primeira refeição, vou começar a minha rotina ali. Independente de como eu acordei, se eu tenho mais ou menos energia, meio que a gente segue a mesma rotina. Por exemplo, se você trabalha não em casa como eu, se você tem que acordar, tomar banho, tomar um café correndo ou não, porque nem sempre dá tempo, ir no seu carro ou pegar um transporte público, tudo isso
você está começando a gastar a sua energia. Se você já acorda ligando seu celular em rede social, consumindo ali o seu cérebro com feed, com coisa, pode parecer pequeno, mas você está consumindo energia. Então, quando você vive uma vida que você está sendo multitask, ou seja, que você está tendo multitarefas, que a sua rotina por si só já é pesada, já te faria ter vários raios pequenos, como a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é a sua energia carregada 100%. Você acordou, foi tomar seu banho, começou a gastar a sua energia. Tomou seu café, começou a gastar a sua energia. Pegou a condução para o trabalho, começou a gastar a sua energia. Começou a falar com as pessoas quando chegou no seu ambiente de trabalho. O que você ficou pensando enquanto você estava indo também estava gastando a sua energia. Enfim, ao longo do dia, você vai ter essa energia para gastar, independente de se você acordou com ela no verde, no amarelo, que infelizmente eu não tenho, que eu pintei de roxo, ou no vermelho. Independente disso, você tem uma energia, uma porcentagem de energia para viver o seu dia de hoje, quando você acorda, tá? E aí o que acontece? Qual que é o problema? Hoje, a nossa sociedade, ela foi moldada e ela principalmente prega que produtividade é fazer um monte de coisas, querem que você entupa a sua agenda da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Muitas dessas coisas nem sequer são importantes e a sua energia ela é drenada fazendo múltiplas coisas. Você não consegue viver o quadro do lado. Perceba que a energia ela vai se dispersando de acordo com o que você vai fazendo. Mas aqui está o superpoder da nossa época. Se você está focado, se você tem um objetivo maior, por exemplo, você vê ali que eu coloquei pequenas fugas de energia, por exemplo, no meu caso, eu não abriria mão de fazer a minha meditação, a minha oração, tomar o meu banho, tomar o meu café. Então eu tenho pequenas fugas de energia. Mas, pensando no seu contexto, tem uma habilidade que você quer aprender, ou tem uma empresa que você quer tirar do zero, ou você está estudando para um concurso público, ou enfim, o que você quer fazer. Você quer mudar, por exemplo, você quer inserir uma coisa nova na sua rotina e essa coisa é importante para você, seja para a sua saúde ou para a sua paz mental, independente do que for. Você tem que ter uma meta que vai desencadear grandes conquistas no seu ano de 2026. Se você tem isso bem estabelecido, derrubei a caneta. Se você tem isso bem estabelecido e você entendeu qual é a sua meta, que é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, só perceba o seguinte: se você está focado e você não está dispersando a sua energia em várias coisinhas pequenas, você pode andar muito mais no longo do dia de hoje dentro da sua meta. Então, saber fazer uma boa gestão da sua energia ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, seus meses e ao longo do seu ano de 2026, e se você está vendo esse vídeo muitos anos depois, ao longo do ano que você está, é muito importante que você viva com a consciência que, fazendo só uma recapitulação desse bloco para a gente ir para o bloco seguinte. Você vai acordar com um certo grau de energia para viver o seu dia de hoje. Se ela vai ser mais ou menos, vai depender de como você veio vivendo os seus dias anteriores, de como é o seu estilo de vida. Tem vários vídeos do canal que eu te incentivo e te ensino como fazer isso da melhor maneira. Daí, você quer conquistar algo novo no seu 2026. Por exemplo, esse 2026 tem uma coisa que eu quero fazer com a minha empresa que vai demandar muito da minha energia. Motivo do qual eu pensei seriamente se eu seguiria com o canal ou não. Mas, devido aos últimos comentários do último vídeo, eu vou continuar me empenhando para conseguir encaixar o canal na minha rotina. É contra o que eu estou falando ali, inclusive, tá? Faça o que eu estou te ensinando, não faça o que eu estou fazendo. Eu deveria focar só na minha empresa. Mas como eu sei que o canal abençoa muitas pessoas, eu vou seguir com o canal, porque entra na minha questão de fazer algo pelo próximo e não fazer só algo por mim. Mas vamos lá. Você está querendo mudar a sua vida. Tem uma diferença muito grande de você ter uma meta para poder alcançar o que você pode estar querendo aí e de você ter um sistema. O que acontece? Eu até coloquei aqui, ó, a minha definição de ter um sistema é: sistemas são o que fazemos para alcançar nossas metas. Os sistemas nos fazem ser consistentes. Por exemplo, vamos entender como que a gente fundamenta um sistema, e pode ser um sistema para você que está querendo mudar o seu corpo, para você que está querendo estudar para um concurso, para você que está querendo fazer uma faculdade, fazer um curso, independente do que for, aprender uma nova habilidade, ou é o ano que você finalmente vai meter o shape, porque você está se prometendo isso há muitos anos. Independente do que você quer fazer, tá? Você vai ter que montar, sim, um sistema, se você quiser que isso se perpetue ao longo do ano. Para você montar um sistema, tem alguns fundamentos. Primeiro, você tem que ter uma meta, e essa meta tem que ser clara para você.
Você tem que ter um porquê muito claro do porquê essa meta é importante para você. Porque é ter clareza do porquê. Porque assim, por exemplo, uma meta. A minha meta esse ano é passar dos 10 mil inscritos, tá? Tô jogando uma meta bem lá embaixo porque eu não tô com tanto tempo para me dedicar ao canal. Então a minha meta é bater 10 mil inscritos. Por quê? Porque eu acho que o canal deve estar em ascensão e 10 mil é um número mínimo que eu declarei para esse ano, dentro da minha perspectiva de crescimento do canal, já que o canal não é a coisa principal da minha vida. Formato. Você vai ter que saber o formato. Eu vou pegar todo o exemplo aqui do canal para ser mais fácil de entender. Qual que é o formato que me faz bater a meta? Gravação, produção de conteúdo, tá? Para ser mais completo. Qual que é a regularidade? Ano passado eu postava vídeos segundas, quartas e sextas às 8 da manhã. Alguns dias eu postava em horário diferente por uma questão de, às vezes, a minha rotina ser um pouco bagunçada por causa das empresas. Mas existia uma regularidade. Esse ano eu estou pensando em talvez postar terça e quinta. Ainda não tomei a decisão se eu vou manter 3 vídeos por semana ou 2. E momento, por exemplo, em qual momento eu gravo os vídeos? Por exemplo, hoje é uma quinta-feira à noite, eu estou gravando esse vídeo, ele vai ao ar amanhã, sexta-feira, às 8 da manhã. Dentro da minha construção, quando eu planejei essa semana, o único horário que eu teria para fazer esse vídeo, para ele estar no ar sexta-feira, seria quinta à noite, porque quando eu desenhei a minha semana, eu não tinha outro espaço na minha agenda. Mas perceba que eu tenho uma agenda bem definida para encaixar as coisas. E medida em que momento eu vou fazer? No caso é o que eu falei agora, na quinta-feira à noite, pelo menos o vídeo de amanhã. Medida de êxito. Lembra que eu falei que a meta, dando um exemplo aqui do canal, que foi o que veio na minha cabeça agora, era bater 10 mil inscritos, ou seja, dobrar, porque eu estou com 5.200, então 5 mil, vamos lá, quero dobrar. Eu tenho que ter uma medida, tá? Eu tenho que ter uma meta clara, eu tenho que ter um propósito, ou seja, o porquê eu estou fazendo aquilo, como eu vou fazer aquilo, que é a questão do formato, da regularidade, do momento que eu vou executar aquelas coisas. E aí eu tenho que ter sim uma medida de êxito. Aí entra a questão que as pessoas começam a falhar, e agora você sabe por que eu gravei na varanda, porque eu gosto de sentar aqui, final de noite, e pensar, tomando uma tacinha. Se você cair na cilada, que eu caí por muitos anos da minha vida, e por isso eu não conseguia conquistar as coisas que eu queria, eu confiava na minha motivação para fazer as coisas. Se você for confiar na sua motivação, vai ter dia que você vai estar motivado, você vai fazer. Vai ter dia que você não vai estar motivado, você não vai fazer. Aí como você não fez, você vai ficar, nossa, eu quero recuperar o que eu fiz. Você vai estar super motivado, vai fazer mais do que você tinha feito ainda. Daí você vai cair. Se você for depender da sua motivação, a probabilidade, eu estou gravando esse vídeo no início de janeiro, é que se eu fosse depender da minha motivação, se você for depender da sua motivação para a sua meta de 2026, você vai ficar nesse loop de, às vezes vai fazer muito, às vezes você não vai querer fazer nada, vai fazer nada, vai se arrepender de não estar fazendo nada, vai fazer mais um pouco, mas se você for depender da sua motivação, a tendência é que você vai parar de fazer, tá? Porque a nossa motivação é traiçoeira. Agora, se você confiar no seu sistema, perceba que eu construí uma escada que está sempre subindo. Por exemplo, qual que era a minha meta de janeiro com o canal? Já que eu dei o exemplo do canal. Poderia ter dado um exemplo melhor, mas vamos lá. Primeira semana de janeiro eu não quis fazer nada. Eu quis pensar se realmente as metas que eu pensei para esse ano fariam sentido. Por isso que eu pensei na possibilidade de sacrificar o canal. Então a minha meta da primeira semana com o canal era 0. Era uma meta de reflexão e replanejamento, ver se tudo que eu planejei no final do ano para esse ano faria sentido. Eu tinha a meta de, já que eu vou tentar suspirar o canal por mais algum tempo, nessa semana eu me propus a postar 2 vídeos. Na semana que vem, 2 vídeos. Então eu tenho um sistema e depois eu vou pensar se na terceira semana eu vou voltar a postar 3 vídeos por semana. Então perceba que quando eu tenho um sistema, eu não dependo da minha motivação. Semana que vem eu já sei que domingo eu vou gravar um vídeo, que vai ser o primeiro vídeo da semana que vem, e na terça-noite eu já vou gravar o segundo, porque a minha agenda do início da semana que vem está mais vaga do que a que estava essa semana. Então perceba que a minha agenda ela é flexível, mas dentro dela está o meu sistema para manter o canal rodando. Aqui eu estou dando o exemplo do canal, mas eu tenho o sistema da minha empresa. Como que eu vou manter a minha empresa rodando? Então, eu nunca, se eu fosse depender da minha motivação para ter a minha empresa, eu não teria a minha empresa há quase 5 anos.
Minha empresa já teria falido há muito tempo, como outras que eu tentei no passado, que eu já comentei aqui no canal, que o meu primeiro empreendimento foi um fracasso, quebrei devendo, tal, tinha um sócio, eu já contei essa história. Porque lá eu contava muito com a minha motivação para fazer as coisas. Já teve dia que a gente não abriu a empresa, porque a gente não estava afim, entende? Isso era contar com a nossa motivação, e é uma das razões pelas quais a gente quebrou endividado. Mas quando você tem um sistema, e quando você tem uma meta clara, um propósito claro, e principalmente como você vai fazer para que esse propósito chegue à existência, para que a sua meta seja batida, é totalmente diferente, porque você vai construir uma agenda desenhada com espaço suficiente, carga horária suficiente, intencionalidade suficiente para que o seu sistema permaneça andando e que todo dia, dependendo do que você quer fazer, ou toda semana, você siga no fluxo, porque você tem um sistema. Por exemplo, esse ano eu quero melhorar o meu inglês. Então, eu percebi que eu não tinha 2 horas por dia, todos os dias, para aprender uma língua, aprender a aprimorar, conseguir falar com naturalidade, igual está o espanhol para mim hoje. Perceba que eu tive que perceber, olha, tem um dia da semana tal, estou desenhando mês a mês, eu não estou fazendo anual esse porque não é o foco do meu ano, mas o janeiro está desenhado. Teve dias da semana que vem que eu vou poder estudar 30 minutos, tem dias que eu vou poder estudar 1 hora, tem dias que eu não vou poder estudar, eu vou poder revisar, então eu vou pegar 15 minutos e revisar o que eu estudei para não ficar perdendo, pulando o dia. Mas eu tenho um sistema até de algo que não é uma prioridade master para mim. Minha prioridade sempre vai ser, pelo menos por enquanto, nessa fase da minha vida, a minha empresa principal. Então entenda que quando você tem um sistema, você vai ser obrigado a seguir os fundamentos do seu sistema. Porque se você tem um sistema sem fundamento e se você não segue os fundamentos, porque não adianta você ter um sistema e não seguir o seu sistema. Eu sigo à risca o meu calendário, eu já falei disso várias vezes aqui no canal. Por exemplo, eu sei que amanhã, 6h30 da tarde, eu tenho ensaio com a minha banda até as 8 da noite. Tá no meu sistema, tá no meu calendário. Eu sei que sábado eu vou editar o próximo videoclipe da banda, já que vamos lançar o primeiro do EP e todas as músicas terão videoclipe, eu sou o editor de vídeo da banda. Então, perceba que eu sei tudo que eu tenho que fazer, que é importante amanhã, que é importante sábado, que é importante para mim domingo, na semana que vem, todos os meus dias, porque eu tenho um sistema. A minha vida gira governada por um sistema. A minha vida não gira governada pela minha motivação, porque a minha motivação é falha, mas o meu sistema, ele é quase perfeito, porque ele me blinda de mim mesmo. Ele me blinda de eu não viver fazendo só o que eu estou a fim de fazer naquele dia, mas sim viver aquele dia fazendo o que precisa ser feito para que a minha vida flua, para que eu bata as minhas metas. Esse é o nível de consciência que você tem que ter para que o seu 2026 seja um ano totalmente diferente dos seus anos passados, caso eles não tenham sido produtivos. Recapitulando aqui então, lembre-se sempre que o superpoder da nossa época, acabei não dizendo qual é você ter um sistema, é você ser disciplinado o suficiente para viver o seu sistema, se importar com o seu sistema, porque a maioria das pessoas, isso eu falo com tristeza, vão viver mais um ano guiadas pela confiança na motivação delas. Se você viver esse ano guiado, confiado no seu sistema, seu ano vai ser muito diferente dessas pessoas. Então, para a gente reforçar o conhecimento, entenda que se você vai acordar com mais ou menos energia, vai depender da sua rotina, dos seus hábitos. Se você tiver hábitos saudáveis, higiene do sono, boa alimentação, praticar atividade física, mais energia, mais disponibilidade você vai ter. Não se perca querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Tenha foco, pelo menos na sua meta mãe, naquela coisa que você sabe que se você conquistar esse ano, vai destravar a sua vida e vai te jogar para o próximo nível. Esse tem que ser o seu maior foco, tem que ser onde você mais vai percorrer, a linha que vai ser maior ao gastar a sua energia nos seus dias. Entenda a diferença que é viver tendo uma meta e viver tendo um sistema. Na verdade, o sistema potencializa para que a sua meta se realize. E aí você vai ter que relembrar os fundamentos do sistema. Meta, porquê, formato, regularidade, momento e uma medição do seu êxito. Você tem que saber mensurar se você está alcançando a sua meta, principalmente. Nunca viva sua vida apenas confiando na sua motivação, porque ela é falha. Mas tenha um sistema muito bem elaborado
para que a sua vida esteja sempre em andamento rumo à sua meta. E com isso eu concluo o vídeo de hoje. Se esse vídeo te aportou valor, se inscreve no canal e nos vemos em outro conteúdo. Adeus!